Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu quero aproveitar para te convidar também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O caso da Diana Kerr traz mais uma grande reflexão sobre o quanto o assédio midiático pode eventualmente atrapalhar bastante o curso de uma investigação criminal. No caso de hoje, especificamente, nós vamos perceber o quanto as mídias atrapalharam o desenrolar natural das investigações. Diana Maria Kerr Lopes Pinel nasceu no dia 12 de abril de 98, na cidade de Pozuelo de Alarcón, em Madrid, na Espanha. Ela era filha de Diana Lopes Pinel, que nasceu na Argentina e mais tarde se mudou para a Espanha, e Juan Carlos Kerr. Juan Carlos era um empresário, investidor e expert no setor imobiliário. Há também outra garota que faz parte da família, chamada Valéria Kerr. Ela é a irmã mais nova de Diana. É possível afirmar que a família toda fazia parte da alta sociedade espanhola, cujo poder e influência poderiam ir bem longe. Além disso, eles transitavam livremente entre as famílias mais ricas e endinheiradas de toda a Europa. E foi exatamente por isso que a mídia se voltou para o caso de Diana Kerr e colocou uma lupa nas investigações. Por se tratar de uma família rica e de sobrenome forte e respeitado, a mídia esmiuçou cada momento da vida deles a partir do desaparecimento de Diana. Nada foi ignorado, e até mesmo informações privadas foram jogadas no ventilador, como por exemplo, o divórcio do casal que aconteceu em 2012 e estava passando por uma batalha judicial, principalmente por conta das pensões e guarda das meninas, além da confusa gestão e repartição do patrimônio do casal. A TV e os jornais voltaram sua atenção totalmente para a família, causando maior alvoroço em torno da vida deles. Mas vamos entender direito como tudo isso começou, vou explicar tudinho para vocês. As três mulheres saíram de férias, a Valéria, filha mais nova, a Diana Kerr e também a Diana Lopes, mãe das duas. Elas decidiram curtir esse momento juntas na cidade de Puebla de Caraminhal, na Galiza. O pai delas não foi convidado porque Diana Lopes queria passar um tempo com suas filhas e também estava evitando passar algum tempo ao lado de Juan Carlos. Ela chegou a dizer que ele era muito controlador. Aquela era uma oportunidade de as três se aproximarem e começarem a pensar como seria a vida delas após a conclusão do divórcio milionário. No dia 21 de agosto de 2016, Diana Kerr, que nessa época estava com 18 anos de idade, saiu da hospedagem e foi a uma festa que estava acontecendo a menos de 1 quilômetro de distância. Era possível ir e voltar andando, sem qualquer dificuldade. É bastante comum acontecerem esses tipos de festivais por toda a Europa, principalmente no verão. Muitos desses festivais acontecem por todo final de semana. Existem outros, aliás, que têm duração assim, de uma semana completa, 7 dias de festival. A Diana ficou dançando e se divertindo com a sua galera até de madrugada. Ela então decidiu ir embora, porque já era tarde, o relógio já marcava umas 2h30 da manhã. Então era a madrugada do dia 22 de agosto de 2016. Diana seguiu seu caminho a pé, tranquilamente. E durante o trajeto, a jovem trocava mensagens de texto com uma colega que estava em Madrid pelo WhatsApp. Em determinado momento, os registros das mensagens mostram o desespero da jovem, que diz que está sendo seguida por um homem. Ela também diz que de repente esse homem começou a chamá-la. A última mensagem enviada aconteceu às 2h43 da madrugada. Depois disso, ninguém mais teve qualquer tipo de contato com Diana Kerr. Logo que o dia amanheceu, a primeira pessoa a sentir falta da Diana foi a sua mãe. Ela tentou ligar no celular da filha, mas não conseguiu contato. O celular acusava estar fora de serviço. Ela então tentou contato com os amigos da jovem, mas ninguém tinha notícias dela. A esperança era de que a garota tivesse passado a noite na casa de alguma colega que também estivesse no festival. Mas infelizmente, as pessoas não faziam ideia de onde ela poderia ter passado a noite. A mãe da garota foi até a delegacia algumas horas depois e deu entrada no desaparecimento de Diana.
Neste ponto, é importante falar que a polícia foi muito criticada por pessoas que achavam que a delegacia local passou a dispensar recursos em excesso no caso da Diana. A polícia foi acusada de dar mais atenção ao caso do desaparecimento da garota pelo fato dela pertencer a uma família muito rica e influente. Bom, a polícia começou então a investigar e logo descobriu que a garota não tinha levado nenhum documento com ela. Estavam todos em seu quarto. A possibilidade de sequestro foi descartada rapidamente, porque não aconteceu nenhum tipo de contato solicitando nenhuma quantia de dinheiro para resgate. A linha de investigação que as autoridades julgaram mais provável para o caso era um desaparecimento mesmo. Isso implicava que a polícia deveria refazer o trajeto da garota desde o momento em que ela saiu de seu quarto na hospedagem. Os investigadores então traçaram todos os passos da Diana, ouviram testemunhas e montaram um esboço. Mesmo assim, eles não encontraram nenhuma pista plausível para seguir. E em meio a todo esse mar de incertezas e perguntas sem respostas, a mídia não parava de assediar os membros da família, os investigadores e também os policiais. As buscas pela menina contaram com a ajuda da polícia local e regional, além da Força Marinha e até mesmo a Interpol. A Força-Tarefa utilizou tecnologia de triangulação de GPS para poder mapear a localização de Diana. Essas informações foram cruciais para saber os movimentos da garota. Foi através disso que eles souberam que ela havia cruzado a ponte Alcatrão por volta das 3 horas da manhã. Foi nesta ponte também o local do último sinal enviado pelo celular da jovem. A velocidade com a qual o trajeto foi percorrido sugeria que ela estivesse em algum veículo automotor. Um ônibus foi logo descartado por conta do horário. Todas as linhas disponíveis em um raio de 15 km foram checadas pelas investigações, tanto de ônibus público quanto de particulares. Eles chegaram à conclusão final de que ela estava em um carro ou uma van. No dia 27 de agosto, 5 dias após o desaparecimento, um pescador encontrou o celular de Diana em um rio que passa por baixo da ponte onde o último sinal do celular foi captado. Embora o celular estivesse todo destruído, ainda havia esperança de recuperar as informações contidas nele. A Força-Tarefa, então, enviou o aparelho para a perícia especializada, a fim de tentar recuperar dali qualquer pista que indicasse o paradeiro da menina. Algo que ficou bastante claro para os investigadores foi que o celular estava ali porque foi jogado pela pessoa que estava levando a Diana. Não se sabe para onde. Aquela foi uma atitude clara de quem estivesse tentando se livrar das provas. As investigações seguiram e os policiais deram prioridade para interrogar aqueles que tivessem qualquer envolvimento ou passagem pela polícia. Todos os homens que moravam naquela região que tivessem envolvimento com drogas, passagem por assalto ou abuso de garotas foram duramente interrogados pelos investigadores. Mas infelizmente, nada do que eles ouviram nos interrogatórios parecia levar a qualquer lugar. Tudo parecia não fazer sentido e era bastante confuso, até que em novembro surgiu o primeiro suspeito. Tratava-se de José Henrique Albuin J., mais conhecido entre a comunidade do crime como El Chicle, que seria algo como o chiclete, em tradução livre. Ele era um homem jovem de 35 anos de idade, era casado e tinha uma filha. Sua filha esteve no mesmo festival no dia do desaparecimento de Diana. As autoridades enquadraram o rapaz como suspeito perfeito, porque ele teve condenações por tráfico de cocaína e também um extenso histórico de denúncias de violência familiar. Fora isso, as autoridades encontraram uma denúncia de assédio feita pela cunhada dele algum tempo antes. Houve ainda uma testemunha que disse que viu o carro dele naquele mesmo dia e horário, seguindo a rota que a polícia havia traçado. Ainda que parecesse que todas as provas eram suficientes e todas as pistas levassem ao chiclete, um detalhe extremamente importante impediu que a polícia acusasse ele pelo desaparecimento de Diana. Os horários nos quais as câmeras de segurança da rua registraram a passagem do carro dele não coincidiam com os horários registrados nos sinais de celular da vítima, embora a rota que ele tenha seguido tenha sido exatamente a mesma que a do celular de Diana. Os horários das câmeras não corroboravam com os horários da rota do celular, e isso destruiu completamente a prova. Além disso, ele tinha um álibi forte, porque sua esposa confirmou que ele esteve por toda a noite com ela em sua casa.
ou pelo menos no horário em que a Diana estaria desaparecida. As investigações continuaram, mas a polícia não tinha absolutamente nada, nenhum suspeito, nada assim para onde seguir. A mídia começou a alimentar a criatividade das pessoas, contando fatos fora de contexto e confundir a opinião popular. Chegaram até eles informações e fotos que foram tratadas de forma não muito ética e os ataques se voltaram para a mãe de Diana por um bom tempo. As fotos do dia do evento vazaram para a mídia e foi constatado que em depoimento sua mãe disse que Diana usava uma cor de roupa naquele dia, mas na verdade teria sido outra cor. As pessoas então começaram a questionar o porquê da mãe não saber exatamente com qual roupa a filha tinha saído. É claro que ela poderia ter visto a filha com uma cor, e depois a garota trocou de roupa e a mãe não viu a filha sair pela porta. Ou não prestou atenção, só isso. Mas a essa altura a mídia estava influenciando bastante as pessoas. Elas só pensavam que não tinha cabimento a mãe ter se confundido e não saber com exatidão qual era a cor da roupa que sua filha tinha saído de casa. Outra notícia bombou das mídias e passou a sugerir que o short que Diana usava naquele dia tinha sido encontrado em sua casa, insinuando que ela esteve em casa antes de desaparecer. Tudo isso fez com que populares começassem a olhar para a mãe da desaparecida com bastante dúvida e também suspeita. Mesmo que essa informação tenha sido desmentida pela investigação algum tempo depois, pessoas passaram a fomentar acusações contra Diana Lopes. A partir desse ponto, inúmeras teorias da conspiração passaram a se espalhar entre a população, muitas delas sendo potencializadas pelos sites de notícias e deixando as pessoas selvagemente alvoroçadas. Algumas pessoas acreditavam que Diana tinha sido assassinada pela própria mãe. Uma revista de fofoca sugeriu que Diana teria fugido de casa por conta do divórcio dos pais. Todas as informações sobre a adolescência da Diana e sua irmã foram publicadas como se fosse um livro aberto. As pessoas se deleitavam com as conspirações que ouviam no rádio e assistiam na TV. Com a divulgação desenfreada de fotos da família, uma selfie da Diana no dia do sumiço veio a público e, por mais horrível que isso possa parecer, algumas pessoas começaram a criticar as roupas da garota, sugerindo que eram indecentes, curtas demais, exibicionistas demais e coisas do tipo. É aquele velho truque de pessoas machistas e também assediadoras que tentam colocar nas vítimas a culpa pelo assédio e violência contra a mulher. Além disso, existiam ainda os que criticavam ferozmente o evento. Essas pessoas falavam que jovens que frequentavam festas deveriam saber que em lugares assim é normal acontecer assédios, abusos e que pessoas direitas não frequentam lugares festivos e não deveriam estar nas ruas até tarde da noite. Todos esses discursos rasos e infelizes tiraram o foco da questão. Afinal de contas, Diana ainda era a vítima desaparecida que precisava ser encontrada, e não uma criminosa. A família da Diana passou a conviver com 3 preocupações. A primeira delas, evidentemente, era lidar com o fardo de a filha estar desaparecida. Em segundo lugar, existiam depoimentos exaustivos da polícia, que sempre batia na porta com investigadores querendo mais e mais informações. Eles estavam na casa da família diariamente. E em terceiro lugar, a família passou a ter que lidar com a mídia, que escrevia e publicava tudo sobre o passado deles e também cada passo que eles davam. Isso é claro, sem contar o que era inventado e que não era verdade. As investigações seguiram e mais tarde ficou provado que a família não teve qualquer envolvimento com o desaparecimento de Diana. Em 27 de abril, o caso foi congelado pela corte espanhola, até que se tivessem novas evidências, porque nenhuma nova prova havia sido encontrada até então. Em meio a todos esses acontecimentos, o juiz da vara da família concedeu a Juan Carlos a guarda de Valéria. Esse foi mais um motivo para a cobertura midiática bombardear os espanhóis com teorias esdrúxulas e patéticas. A cobertura da mídia durante toda a investigação foi um desastre total. O foco aos poucos deixava de ser Diane, que era a vítima desaparecida, e passou os holofotes para o que a mídia chamava de a família rica problemática. Alguns tabloides diziam que Diana tinha fugido porque odiava o pai, ou que não suportava viver com a mãe, ou que estaria morando nos Estados Unidos, ou talvez vivendo no Canadá. Outros meios de comunicação diziam que a mãe foi a responsável pelo desaparecimento. Todas essas notícias eram falsas e em nada ajudavam.
Ninguém mais sabia afirmar o que era verdadeiro ou falso no caso do desaparecimento da Diana Kerr. Em julho de 2017, uma empresa de tecnologia com base na Alemanha conseguiu desbloquear e recuperar as informações contidas no celular de Diana. Com isso, foi possível descobrir a localização exata da menina naquela noite, bem como traçar a rota que ela fez com máxima precisão. A reconstituição completa dos movimentos de Diana naquela noite foi enfim adicionada à investigação. Todo esse rastreamento coincidia com a locomoção de Eutycle naquela noite, e colocava ele novamente na mira da polícia. Ainda assim, ele tinha um álibi. Com a recuperação completa do celular de Diana, o juiz autorizou a reabertura do caso, e as investigações prosseguiram com bastante entusiasmo. A reviravolta só veio mesmo em dezembro de 2017, mais de um ano após o desaparecimento de Diana. Todos os alertas das autoridades foram acionados quando uma garota de Boiro fez uma denúncia. De acordo com o depoimento da jovem, ela estava caminhando na rua quando um homem a chamou. Ela não entendeu e então ele tentou obrigá-la a entrar no porta-malas de seu carro. Ela gritou muito e, por sorte, estava em um local movimentado. As pessoas que passavam por ali começaram a gritar também, e o homem rapidamente entrou no carro e deixou o local. Ao descrever o homem para a polícia, toda a descrição batia com o perfil de José Henrique, o Eutycle. Com base nesse depoimento, finalmente em 21 de dezembro de 2017, a polícia espanhola prendeu Eutycle por tentar raptar uma jovem e também pelo envolvimento no desaparecimento de Diana. Sua esposa também foi levada porque eles desconfiavam que ela estava encobrindo o marido. Rapidamente, ao saber das suspeitas em torno de sua participação no caso de Diana Kerr, a esposa de Eutycle admitiu em depoimento que na noite do desaparecimento de Diana, seu marido não estava em casa como ela havia dito anteriormente. Com esse depoimento, o álibi de Eutycle tinha acabado de desmoronar. A esta altura, ele já tinha percebido que não tinha mais para onde correr, então ele admitiu que tirou a vida da jovem. Num primeiro momento, ele contou aos investigadores que atropelou a garota com seu carro. De acordo com essa primeira versão, ele teria ficado muito nervoso no momento e não sabia quais seriam as consequências do atropelamento, porque ele já tinha outros problemas com a polícia. Ele então resolveu sumir com ela, jogando-a no mar. A polícia não acreditou nessa história e continuou com o exaustivo interrogatório. Conforme o interrogatório seguia, Eutycle aumentava mais a quantidade de acontecimentos envolvendo o desaparecimento. Muita coisa fazia sentido para a polícia, mas também muita coisa não tinha qualquer hipótese de ter acontecido. A verdade é que ele oscilava entre fatos e fantasias, talvez na intenção de confundir a polícia. No dia seguinte, o interrogatório continuou, e dessa vez ele novamente mudou a versão da história. Eutycle primeiramente admitiu ter sufocado Diana após uma tentativa de abuso. Logo em seguida, ele mudou essa afirmação. Ele até contou uma história de que no dia em que tudo aconteceu, ele estava furtando combustível quando foi visto por Diana. Ele então avançou sobre ela e a atacou, com medo de que ela entregasse ele para a polícia. Nessa última confissão, ele informou onde a jovem estava. Ele contou que a deixou em um poço d'água em uma fábrica abandonada que ficava a apenas 200 metros de sua casa. A polícia esteve no local e encontrou o corpo da jovem, que permaneceu no poço por quase 500 dias. Após análises dos especialistas, ficou provado que ela foi sufocada com braçadeiras de plástico e havia também sinais de uma grande contusão na cabeça. A acusação de abuso não pôde ser comprovada pela perícia devido ao estado de preservação do corpo, porque afinal de contas tinham se passado quase 500 dias do desaparecimento e ela ficou todo esse tempo num poço d'água. Não se sabe exatamente o que aconteceu naquele dia. Eutycle se recusou a dizer com clareza qual foi a motivação do crime. Talvez nunca seja dito, mas ficou claro que ele era o culpado por ceifar a vida de Diana Kerr. No dia 17 de dezembro de 2019, o Tribunal de A Coruña, na Galiza, sentenciou José Henrique Albuinjay à prisão perpétua pelo assassinato de Diana Kerr. Após 11 dias de julgamento e mais 3 dias de deliberação, o júri considerou Eutycle culpado de assassinato, agressão sexual, embora a análise pericial não tenha sido conclusiva, e sequestro. O tribunal também proibiu Eutycle de chegar a menos de 1 quilômetro dos pais e da irmã da vítima, bem como de qualquer tipo de comunicação com a família de Diana durante sua sentença. O tribunal ainda o condenou a pagar aos pais de Diana Kerr
uma indenização de 130 mil euros para cada um, e também 40 mil euros para sua irmã. Uma médica chamada Patrícia Alcalá afirmou em entrevista algum tempo mais tarde que os pais de Diana passaram a sofrer de grande transtorno depressivo devido à descoberta do falecimento de sua filha. E também a irmã dela, a Valéria, além do transtorno depressivo, ainda passou a sofrer de transtorno de estresse pós-traumático, porque passou a reviver a terrível morte da irmã mais velha. Ou seja, uma família inteira foi destruída, e não importando o quanto de dinheiro que eles tivessem, isso não ia mudar nada, porque uma vida, não tem preço, e eles perderam uma ente querida, tanto os pais quanto a irmã. E é nesse ponto que fica a pergunta, será que a mídia ajudou nesse caso, ou será que a mídia mais atrapalhou? Porque se você for parar para pensar, a mídia afetou bastante a família psicologicamente também, Mas eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui para mim nos comentários o que você achou desse caso. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.